quero saudar vocês com a saudação mais linda e mais poderosa que tem, que é a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Foi a saudação que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Então nós precisamos sempre desejar a paz. Onde a gente está, se a gente entrar na casa de alguém, a gente deseja paz. Se a pessoa aceitar a paz entra. Se a pessoa não aceitar a paz, ela volta comigo. Mas de uma maneira ou de outra, a paz vai fazer a sua parte, né? Então eu quero deixar nessa manhã aqui um texto, nesse primeiro hiperdia, né, de 2025. Então, vamos dizer assim, reativando as atividades, né? Esse trabalho de parceria entre a Igreja Batista em Itatiaia com o posto de saúde de Tiradentes, com a intenção de atender a todos vocês, de facilitar essa situação de vocês em relação a consultas médicas, atendimento médico, de maneira geral. Então eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, que eu sou muito comigo nessa manhã, e eu quero compartilhar esse texto com vocês. Esse texto da palavra de Deus está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois ele é lunático, epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém? Amém. Então esse texto aqui, ele fala de um jovem, e a nossa tendência humana é colocar a nossa atenção no jovem, que estava epilético, lunático, ora caindo no fogo, ora caindo na água. É uma pessoa doente. Enfim, retrata o quadro de uma pessoa com um tipo de enfermidade. E a Bíblia relata que essa enfermidade era de origem espiritual. Então existem enfermidades que são de origem física, né, que são tratadas com medicamento. Existem enfermidades que são de origem espiritual. Esse era o caso desse rapaz. E naquele momento, então, aquele pai, ele vai ao encontro de Jesus, porque ele já havia tentado de tudo, inclusive levado os seus discípulos para orarem, e não havia acontecido nada. O rapaz continuava daquela forma. Mas aquele pai não desistiu de crer. E muitas vezes é assim com a gente. Às vezes a gente enfrenta um problema difícil, que a gente não consegue resolver, e que é de difícil solução. A mensagem inicial é: não desista. Enquanto houver vida, tem esperança. Enquanto você tiver força, você tem que lutar. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista, né? Ainda há esperança se você não desistir. Então esse texto ele fala do rapaz que tinha esse sofrimento, essa doença, que era na realidade um espírito maligno que estava na vida dele, mas tinha um pai. E esse pai representa aquele que estava cuidando do doente. E quer não, a gente tem que olhar para o pai também. Como é que estava esse pai? Eu imagino que esse pai muitas vezes ele estava cansado, desgastado, porque quem cuida de doente, quem sabe o que é cuidar de pessoa doente, sabe o que é a palavra desgaste, sabe o que é a palavra cansaço, sabe o que é muitas vezes se sentir desanimado diante do quadro da pessoa. Então aqui nós temos a figura de alguém que é cuidado e do cuidador, né? E quando eu trago isso para nós aqui hoje, eu penso que essa figura de quem é cuidado e a figura daquele que cuida do que está doente, do que precisa ser assistido, muitas vezes se encaixa na vida de quem é paciente e na vida de quem é médico, na vida de quem trabalha com a saúde, né, do povo. Então nós temos muitas vezes de um lado pessoas que estão doentes e que precisam ser assistidas, cuidadas, precisam de outras pessoas que caminham ao seu lado para que ela não desista, para que ela possa ter a esperança de ver seu problema solucionado, mas também tem a pessoa que cuida e que muitas vezes está ali se desgastando, cansando, fazendo o possível para não deixar de assistir aquela pessoa. E o que eu digo, encerrando essa mensagem, essa reflexão nessa manhã, é que tanto quem cuida está cansado, desgastado e às vezes desanimado, como aquele que precisa ser assistido, cuidado e curado, a solução para os dois lados é Jesus. Em Jesus, aquele que precisa de cura tem cura. Em Jesus, aquele que precisa ser fortalecido para continuar cuidando, recebe força, recebe ânimo, recebe a capacitação que ele muitas vezes em si mesmo não tem.
né? Porque esse pai não tinha condição de resolver o problema do seu filho. Ele foi procurar alguém que estava acima dele. Então tem alguém que está acima de nós aqui, Jesus. Está acima do médico, está acima de mim, como pastor, está acima de cada um de nós aqui. E muitas vezes é nos pés dele que nós temos que colocar os nossos problemas e acreditar que ele é poderoso para fazer o que precisa ser feito. Amém? Amém? Quem recebe essa palavra no coração? Amém. Então vamos orar. Quem puder ficar em pé nesse momento, fique em pé. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus e iniciando os trabalhos dessa manhã. Querido Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nós nos encontramos nesta manhã, reunidos, ó Pai, aqui na Tua casa, para estarmos, meu Pai, servindo a comunidade, fazendo um trabalho em conjunto, em parceria com, ó Deus, o posto de saúde aqui do Tiradentes e os profissionais que ali atuam, Senhor. Estamos aqui com o propósito de servir, de facilitar a vida das pessoas e de acreditar que o que será feito aqui será importante para aliviar as necessidades do seu povo e mais ainda, para trazer soluções a essas necessidades. Mas sabemos que acima de tudo existe o Senhor, que é quem tem a solução definitiva muitas vezes para a nossa crise, para a nossa angústia, para a nossa enfermidade, para o nosso cansaço, para o nosso desgaste. É o Senhor, e nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Peço que o Senhor esteja abençoando esse trabalho, todos que estão aqui já preparados para iniciar, ó Deus, o trabalho, o médico que ainda não chegou. Coloco tudo e todos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Você com que para aqui.